O governo angolano suspendeu a importação de trigo de milho, farinha de milho, óleo também alimentar, uniformes e materiais hospitalares gastáveis. E os empresários angolanos desta área da panificação e não só estão felizes e aplaudem a medida do governo do presidente João Lourenço. Vale também dizer que na arte internacional o presidente Donald Trump decidiu oferecer $1.000 e também custos com despesas de deportação a todo cidadão imigrante ilegal na América que quiser entregar-se voluntariamente. €1.000 ou $1.000, mais os custos de regresso, bilhete, hospedagem, tudo isso que o governo americano está a oferecer a quem voluntariamente se entregar aos serviços de imigração estrangeira norte-americana. Faz like, meu irmão, se faz favor, antes que te esqueças. Subscreva no canal, ou melhor, verifica se estás inscrito ao canal. Faça like, paga meu salário, se faz favor, antes que te esqueças também. E muito obrigado a você que colocou mesmo um like antes de começar a ver o primeiro segundo do vídeo. E você que não pôs ainda, digam ainda, s'il vous plaît. Faz like, meu irmão, por favor. O like é importantíssimo porque esse material aqui tem que ser entregue a mais pessoas. Os angolanos precisam perceber quais são os impactos positivos e negativos desta medida de suspender a importação. Os angolanos na América precisam saber se de facto recebem ou não recebem os €1.000. E você é o canal pelo qual este material aqui vai chegar também a este cidadão. Seja solidário com os outros, partilha para o teu Facebook, grupo do WhatsApp, que eu ficarei muito contente, os outros também ficarão contentes, você também ficará contente porque não há melhor alegria do que a alegria de fazer o bem. E também, claro, quero te convidar para fazeres parte da Sermos Comunidade, o meu grupo do WhatsApp privado, aqui onde o pessoal, pela manhã, recebe um texto de reflexão sobre vários temas, ok? Às vezes eu escrevo sobre economia, filosofia, desenvolvimento pessoal, o que me vem à mente. Outras vezes, um dos membros da comunidade também escreve aqui o texto de reflexão. E depois, para aquela pessoa, né, que não conseguiu ter um dia, pelo menos ler uma página por dia, teve a oportunidade de ler um texto de logo pela manhã, ok? Portanto, e depois, no fim do dia, tem uma lista dos principais acontecimentos do mundo. Então, você se torna uma das pessoas mais atualizadas do teu circuito. O que é receber no teu WhatsApp uma lista dos principais acontecimentos do mundo? E não é fake news, é material completamente verificado. É para sermos comunidade, convido tanto no primeiro comentário, clica ali que eu falarei consigo pessoalmente, ok? Muito obrigado e falo consigo já daqui a nada lá no WhatsApp. Então logo eu termino o vídeo, vou já abrir o meu WhatsApp para falar consigo, tá bem? Muito obrigado, sem mais voltas. Vale aqui dizer que o Ministério da Indústria de Angola suspendeu, não proibiu, suspendeu, portanto, por uma fase, a importação de farinha de milho, farinha de trigo, óleos, uniformes, materiais hospitalares gastáveis e não só. E depois, também segundo a nota, os empresários angolanos ficaram felizes com a medida. E aqui, em termos de comentários, eu não comentava esse tema da suspensão de importação desses bens sem antes ouvir a Associação dos Industriais, sem antes ouvir os empresários desta área. E segundo aqui a nota, segundo a Associação dos Industriais de Panificação e Pastelaria de Angola, portanto, a AIPA, na voz do senhor Gilberto Simão, é uma medida bem tomada, portanto, essa associação é que, portanto, vela pelos interesses das pessoas que têm padarias, têm pastelarias, né? Trabalham produzem bolos e pães não só. Então, disse que a medida foi bem tomada porque visa eliminar a concorrência desleal e também visa aumentar a oferta interna, o consumo interno e também a produção interna. E depois, claro, também ficaria muito curioso, antes de comentar essa matéria aqui, enquanto economista, né, antes, não mesmo, antes de tudo, ouvir aqui a Associação dos Industriais de Angola, na voz do senhor José Zaferino, que também disse que a medida foi bem tomada, porque é preciso aqui promover o consumo interno e depois, claro, deu também uma palavra dizendo que suspender não é proibir e não é bom que se proíba, se suspender está fixe. Portanto, as duas associações estão felizes com a medida tomada pelo governo angolano. Ponto. Em termos de comentários, Joaquim, eu diria que as economias são perfeitas, ok? Porque quando a farinha, e a questão aqui, primeiro vale aqui dizer que a suspensão é sobre a farinha de milho, a farinha de trigo, ok? Não é sobre o trigo, é sobre a farinha. Quer dizer que nós continuaremos a importar o trigo não está suspenso. E isto aqui faz-me pensar que nós estamos aqui a lutar por um problema superficial. Porque se a ideia principal
é promovermos aqui a nossa própria autossustentabilidade, a independência do consumo angolano, então a luta não podia ser sobre a farinha, devia ser sobre o trigo. Fala-se aqui que nós não produzimos nem 10% do trigo que nós consumimos no país. Estamos aqui a discutir um tema superficial, ou seja, a farinha é matéria acabada. Okay? Alguém vai dizer, não, matéria acabada é o pão, é o bolo. Não, é a farinha. Porque a farinha vem do trigo. Angola precisa focar no trigo ou no milho e não na farinha. A farinha é um produto refinado já. Porque a farinha você faz funs, faz bolo, a farinha já está acabado. Estamos aqui a discutir, a suspender um problema que não é problema. Angola continuará a ter problemas de dependência porque vai continuar a importar trigo. Guerra na Ucrânia vai afetar-nos. Guerra na Rússia vai afetar-nos. Estou a falar aqui dos maiores produtores desses bens. Problemas no Brasil vai afetar. Faltar dólar vai afetar-nos. Porque estamos aqui a suspender a importação de um produto refinado. Okay? A farinha. Nosso problema é trigo, precisamos de trigo, ok? Ponto. Outro sim, né, aqui já ignorando, que ok, tudo bem, já, ok, estamos aqui a discutir problemas que não é... Isso não é problema, do meu ponto de vista, não é problema. O problema é trigo, ou seja, continuaremos a ter um problema, que é a dependência de importação de trigo. Agora, aceitando, né, que estamos aqui a discutir esse problema aqui, ok, tudo bem, Joaquim. Olha aqui dizer, que as economias são perfeitas. Se, por exemplo, a farinha que vem da Ucrânia, a farinha que vem, sei lá, do Brasil, por exemplo, está mais barata em Angola do que a farinha que é produzida no nosso país, né? Por meio de nossas fábricas, nossas moagens, significa que e o angolano prefere comprar aquilo que é importado. Estava a dizer aqui, okay? A economia é perfeita. As pessoas escolhem os produtos com melhor preço, mais barato, e melhor qualidade. E o preço e a qualidade, e o preço principalmente, não está só quanto é que o outro gastou na importação da farinha. Okay? O preço da farinha está acima de tudo. No custo da energia naquele país, no custo da água naquele país, no custo dos trabalhadores, custo da segurança. Está a perceber? Se calhar nós também temos que olhar ao preço da energia, ao preço da água, os custos fixos de um produtor, por exemplo, de trigo no nosso país. Quanto mais caro for a minha produção de qualquer bem, aquele que vem de fora vai custar mais barato. Quando falamos que o cimento do chinês que vem da China é mais barato do que o nosso cimento, estamos a dizer que a luz na China é mais barata, a água na China é mais barata, outros bens, né, que se acumulam a fazer cimento na China é mais barato. Quer dizer que aqui no nosso país a água é mais cara, a energia também. Há outros custos inerentes à produção do cimento. Ok? Depois, porque quando eu digo que a economia é perfeita, é que as pessoas escolhem voluntariamente. E é importante e é bom que os angolanos continuem a consumir os bens voluntariamente. E tem mais. Nós não precisamos nem proibir, nem suspender, porque no dia em que Angola produzir bens de consumo baratos e de qualidade, ninguém vai querer comprar coisa que vem de fora. No empresário angolano vai precisar ir para fora buscar trazer. E se ele for, ninguém vai comprar, porque o que é nosso é melhor, todos nós sabemos disso. Todos os angolanos preferem comer o que é nacional. Os angolanos só preferem comprar o que é estrangeiro a nível de alimentação, porque não tem aqui dentro, e quando tem é muito caro. Por isso que eu estava a dizer que as economias são perfeitas, as escolhas devem ser livres. Eu escolho aquilo que tem melhor qualidade e que é mais barato. E geralmente vem de fora porque lá fora há menos custo de produção do que internamente. Para terminar, okay, apesar dos industriais, não é, das duas entidades dizerem que a medida foi bem tomada, eu não concordo. Primeiro porque estamos a discutir um problema que não é problema. Estamos aqui a discutir farinha. O problema é o trigo, é o milho, o problema. Okay? Devíamos focar de onde é que veio o milho. Qual é a nossa produção de milho? Okay? Ponto. Depois, tudo o que nós precisamos suspender. Estamos aqui agora a olhar para Donald Trump, que aplicou taxas muito altas. Por quê? Porque percebeu que há um problema no país dele. No momento em que eu preciso proibir e suspender a importação por produto de fora, é porque existe um problema, uma deficiência no meu país, a nível da preferência dos meus cidadãos. Os cidadãos preferem comprar de outros sítios. Os americanos preferem comprar coisas de outros países. Por quê? Porque está a faltar na economia americana. E o presidente Trump, para corrigir isso, aplicou taxas muito altas. Então, toda vez que eu precisar de proibir, suspender,
é o sinal de que há um problema na minha economia. Mais do que eu proibir e suspender, eu preciso olhar internamente, corrigir isso. E, claro, oferecer uma coisa melhor a nível de preço e melhor a nível de qualidade. Ok? Logo, se a medida for bem tomada ou não, eu quero esperar aqui nos próximos 3, 4, 5 meses para vermos quais serão os resultados desta medida. Se começar a faltar farinha, quer dizer que a medida foi mal tomada, não foi das melhores. Okay? Porque quer dizer que o mercado precisa de mais farinha do que consome. Apesar, como eu disse no princípio, o problema não está na farinha, está no trigo. Se nós quisermos, como aqui justifica o Ministério da Indústria, se nós quisermos aqui vai lá, aumentar o consumo interno, a produção interna, a independência, a sustentabilidade, ok? Também, claramente, eliminar a concorrência desleal, que muitas vezes também está aqui incluída nas questões ligadas à cedência de capitais, a empresas que vêm daqui, questões burocráticas, documento de importação e não só. Portanto, acima de tudo, o problema está, ou seja, o problema não é a farinha, o problema está no trigo e nós estamos a discutir um problema que não é o problema. Penso eu que, a menos que eu tenha percebido mal aqui a matéria, tá bem? Porque aqui a matéria fala sobre a importação de farinhas de trigo e de milho, óleos refinados e outros produtos considerando que a iniciativa governamental deve fomentar a produção interna e a produtividade. A produção interna não tem a ver com farinha, tem a ver com trigo, com milho. Ponto. Ou a nota aqui claramente deve ter algum erro. Ponto. Mas eu verifiquei que a nota está certa e o problema estamos a discutir um problema que não é problema. Faz like, meu irmão, mas não antes de sair do vídeo, também temos que comentar, claro, aqui o tema americano, onde também há angolanos na América em situação ilegal, enquanto imigrantes, onde o governo americano está a oferecer $1000 para quem quiser sair voluntariamente e também está a oferecer custos de viagem, de retorno ao país de origem. Ponto. Eu aceitaria ou não aceitaria os €1000 se estou em condição ilegal no país? Epá, falar isso, essa é daquelas matérias que falar é um bocadinho complicado, uma altura em que nós estamos agora cada vez mais a sermos observados, avaliados, lidos no que nós falamos. Mas se fores aceitar os €1000, leia com profundidade o contrato de receber os €1000, porque pode ter ali algumas cláusulas, como por exemplo, ter os dados bem registrados, como alguém que recebeu o dinheiro para sair do país, para não voltar durante os próximos X anos. E esse teu nome entra numa base de dados ali. Depois tem mais, né? €1000 vais fazer o quê? No teu país de origem, por exemplo, para Angola. O que é que vais fazer com €1000? €1000 não quer falar €1000, $1000. Não quer falar aproximadamente de 800, 900 mil kwanzas. Regressas com esse dinheiro para recomeçar a vida. Como é que começas? Onde começas? Onde te instalas? Como te instalas? Se calhar, se fores receber, epá, receba e vá com esses $1000 em um país vizinho, em um outro país, para recomeçar, porque, ou então, quem volta para Angola com esse dinheiro, volte para Angola, mas volte para empreender. Porque no país não há emprego para todos, os que estão lá precisam de trabalho, você não pode ser mais alguém que vai concorrer com os outros, por causa do trabalho. Mas para lá, para empreender com esses €1000. Se achares que é insuficiente, pronto, ou aproveita, estás na América, pronto, compra aí uma máquina para trazer alguma coisa para o país, não só. Mas se vês que receber esse dinheiro, leia cuidadosamente o contrato antes de assinar, porque o americano é uma pessoa muito inteligente, muito sábia. Por isso é que eles foram para a Lua, eles estão como falou o presidente Mussolini, né? Os americanos estão na Lua, estão no espaço, no céu, no mar, no subterrâneo. Estão em todos os sítios, estão a nos observar enquanto nós estamos sentados na praia a tomar cervejas com umas miúdas boas à nossa volta. Falou o presidente Mussolini, né? Qual também o vídeo, por causa dele, eu vou comentar no próximo vídeo. Por isso eu quero te pedir aqui para fazeres um like, porque o presidente Mussolini, que é um dos presidentes mais velhos da África, mais antigos da África, que também tem uma história dupla no continente africano, porque ele tem uma história boa, uma história má. Pois claro, no final cada um faz a sua conclusão, mas eu vou gravar um vídeo onde vou comentar as suas declarações sobre as críticas que ele fez aos países africanos. Imagina o presidente Mussolini fazer críticas aos países africanos. Interessante, né? Por isso, inscreva-te, faça like, estamos juntos, até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe como sempre. Amém.